Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Bem-vindos ao Papo Espírita. O tema de hoje, será que temos medo de sermos felizes? Você já se pegou, por exemplo, esperando que algo muito bom acontecesse na sua vida, mas tinha medo até de comemorar com antecedência, de contar para alguém, de pensar positivamente, temendo que isso não fosse acontecer? Se você já se pegou nesse tipo de pensamento, este bate-papo é para você. Para isso, a gente convidou, além da Miriam dos Anjos, a nossa palestrante da comunhão, Eugênia Matos. Tudo bem, Eugênia? Tudo bem. Que bom que você está aqui conosco de novo. Eu que agradeço ao convite, que é uma oportunidade de trabalho para mim. Estou muito honrada de estar aqui, muito feliz. E esse tema, né, foi objeto de uma palestra Sim. sua aqui na comunhão, um tempo atrás, a gente achou muito interessante. Então, eu trouxe uma citação que você fez do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, no item 20, no qual os Espíritos dizem a Kardec: a felicidade não é deste mundo. Vamos, então, tentar explicar para quem nos assiste o que os espíritos quiseram dizer com isso. A felicidade não é desse mundo. Significa que a gente não deve esperar ser feliz aqui? Primeira coisa é de se definir que felicidade é essa e que planeta é esse, né? Que mundo é esse? Então, o que eles nos falam? Que a felicidade plena é característica dos espíritos elevados. Como nós ainda não o somos, para nós há uma dificuldade de sermos felizes no mundo de expiação e provas. Essa felicidade plena que ele fala é uma felicidade espiritual. Então, toda vida que a gente fala em felicidade, a primeira ideia que vem para a gente é a ideia da felicidade material, daquela do eu quero, eu tenho, ter, né? Enquanto que ele está falando da felicidade do ser, que é quando nós somos assim plenamente. Então, essa felicidade que nos fala o Evangelho é uma felicidade plena, no sentido de sermos protagonistas do bem. O que é sermos protagonistas do bem? Significa que nós vamos desenvolver a nossa vida dentro do Evangelho de Jesus. E a felicidade que nós estamos buscando não é a felicidade material, mas é aquela felicidade de sermos, de nos considerarmos seguidores do Mestre Jesus. Então, o pensamento vem antes de ajudar do que de ser ajudado. Francisco de Assis, bem nessa história, né? Sim, então, a gente tem tantos exemplos, né, Miriam e Eugênia, de pessoas assim como você citou, Francisco de Assis. Vivia de forma muito paupérrima, né? Vivia sem recursos nenhum. E não estava nem um pouco preocupado com esse tipo de que a gente consideraria felicidade, né? Isso. E, no entanto, se a gente olhar para a vida dele, a gente via como ele era feliz. Pleno, exato. Então, vou passar aqui para Miriam também entrar na conversa. Que tipo de felicidade que a gente pode almejar? Porque a gente tem tanto medo de conseguir as coisas, né? Parece que a gente tem medo dessa felicidade. Eu acho que tem muito a ver, porque a gente ainda está no mundo material, então todos os nossos sentidos estão sempre aflorados, né? Então a gente percebe o mundo por aí. Tem também a questão da nossa cultura, né? Familiar, coletiva. E onde nós moramos, no nosso país, né? E a grande parte do mundo faz parte de uma cultura na qual o meu valor está atrelado naquilo que eu tenho. Sim. Né? Então, eu serei mais importante, mais reconhecido socialmente, quanto mais alguma coisa eu tiver no padrão. Posses, poder, sim, né? Beleza. Hoje a gente não pode nem ficar mais velho, né? Diz que agora envelhecer entra no padrão de que não pode, né? Tem 1000 recursos, né? Então, assim, a sociedade vai criando valores irreais, ilusórios, em cima do que nós seríamos a partir do que possuímos. Então, nessa ideia do possuir, do ter, né?
a minha felicidade vai estar quando eu tiver isso. E mesmo quando eu tenho, não estou satisfeito, quero mais e mais. Então, eu acho assim, só passando também, né, Eugênia, para você, essa felicidade que a gente tem tanto medo de criar inveja, é porque nós estamos botando uma felicidade em algo que a gente pode perder. Pode perder, e aí você perde a felicidade. Isso, aí perde a felicidade. E a gente perde mesmo, porque se a gente for observar a vida das pessoas, uma hora você tem, outra hora você pode perder tudo, gente. Você perde até a vida. Você pode estar no auge, às vezes, de ter tudo isso, e de repente você perde a vida. As pessoas consideram que você perdeu tudo. Nem desfrutou daquilo. E né? nós temos um complicador na sociedade atual, que é o fato das redes sociais apresentarem para nós uma felicidade totalmente fake, né? Sim. Uma felicidade de uma vida que ela é produzida, né? E que ela não corresponde à realidade. Aí a gente fica pensando que quando a gente estiver ali, quer dizer, é uma vida editada, né? Exato, editou a vida, então só tem os bons momentos. Em cima disso, você se confunde e acha que você não pode ser feliz, porque você ainda não tem o que aquela pessoa está apresentando e tal. E o que Jesus nos trouxe no seu evangelho e nos fala até hoje, através das psicografias que a gente recebe, é para a gente ficar atento a isso. Porque essa pseudo-felicidade, ou esse projeto infantil de felicidade, se refere justamente a essa falta de sintonia com você mesmo. E de uma insaciedade. Porque quando você comprar o último modelo de celular, tem outro, depois vem outro. Porque essa sociedade capitalista, ela sempre trabalha com a escassez. Ela nunca diz, agradeça a Deus o que você tem. Você tem muita coisa. Você tem sempre, está faltando sempre alguma coisa. Está faltando sempre alguma coisa. Então, é sempre trabalhado a escassez, para que você compre mais, para que você queira mais, trabalhe mais, né? Sim. E aí, quando a gente... tem até aquela música linda do Epitáfio, né, que fala isso, devia ter trabalhado menos, né, ter visto um sol se pôr. Então, é nesse sentido que eles trabalham nesse item 20, de que essa felicidade material não é possível. Inclusive, ele até fala, nem quando você tiver o somatório do que, vamos dizer assim, a sociedade lhe impõe, que é quando você tiver posição social, dinheiro, tudo que você queria. Por exemplo, você queria construir a casa dos seus sonhos. Você até pode construir e ser muito infeliz nessa casa. Porque, na verdade, o que nos faz feliz, a gente sabe que não é essa questão externa. Tanto é que você pode ter uma pessoa, e a gente conhece vários casos desses famosos, que tem tudo isso que pseudamente seria a felicidade, e eles mesmos se declaram felizes, com problemas emocionais graves, né? Então, essa ilusão de felicidade, ou dizendo de uma forma mais psicológica, esse projeto infantil de felicidade, que é receber, 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 não é o projeto de Jesus, porque o projeto de Jesus é a doação. Exato. E é interessante, né, que nós somos cristãos, né, nossa referência é Jesus, mas se a gente olha nas outras, né, e até nos espiritualistas, a gente vai encontrar um sentido maior para a vida que não está nas questões das posses materiais, né? E aí fico pensando assim, mesmo tendo, né? Não que a gente está dizendo que buscar ter riqueza, posse, buscar ter poder, isso seja uma coisa errônea, não. Né? Tudo depende da intenção e da maneira como eu busco, né? Desde que eu não prejudique ninguém. E da maneira ninguém. Como eu uso quando receber. Ia chegar nisso. Como é que eu uso, né? Isso é a coisa mais importante, porque a gente apenas usa o frutuário das coisas, né? E se isso não é felicidade, porque a gente vê nos outros que tem a felicidade que muitos desejariam e não são felizes, onde estaria essa felicidade? Já que não está nas questões materiais, e você já nos trouxe Jesus, né? E a gente sempre escuta nas outras, vamos ser melhores, né? Vamos praticar o bem, mas na prática, o que esse tipo de atitude nos revela em termos de felicidade? Então, é possível ser feliz
Neste mundo de Exato. provas e expiações, onde eu estou Mas sujeito... tem uns requisitozinhos. É que eu estou sob o domínio do mal ainda, não? E eu estou ainda vivendo expiações, provas, quer dizer, tudo difícil, né? Sim. Tudo contra nós ainda, né? Porque para a gente se sentir feliz, a gente precisa assumir dentro de nós a nossa filiação divina. Somos filhos de Deus. Ou seja, quando Jesus trouxe isso, é revolucionário. Antes era um Deus a temer, agora é nosso Pai, Ele nos ama. Então, primeira coisa, se você estiver num momento difícil, você não está sozinho. Tem quem lhe ampare. Se você buscar as suas forças internas, o seu Cristo interno, você sai dessa dificuldade. E para você ser feliz, você precisa acreditar nesse amor. Porque em algum momento você vai ter que confiar. E como é que você confia numa pessoa que você não conhece? Então tem uma música evangélica que eu gosto muito, que ele diz assim: eu preciso aprender mais de Deus porque é Ele que cuida de mim. Então, se Ele cuida de nós e Ele para mim é um estranho, vai ficar muito difícil eu ser feliz, porque em qualquer hora que eu tiver esse medo de perder qualquer uma dessas circunstâncias, seja um afeto, seja uma questão financeira, um trabalho, alguma coisa, eu vou ficar profundamente inseguro. Por que eu vou ficar inseguro? Porque eu não acredito que tem alguém que me ama, né? E é exatamente isso que ele continua dizendo. Tem alguém que me ama e eu preciso entender dele porque é ele que cuida, né? Nossa, isso é difícil, né? E ele diz, porque quando você tem fé, né? Que a fé, a gente estava conversando agora há pouco, essa ponte que nos leva de um lado ao outro, no sentido de transpor esses momentos difíceis, essas águas turbulentas, e é essa fé que nos vai fazer entender que é possível, sim, passar por essas dificuldades. É possível, sim, ser feliz, mesmo no mundo de expiação e prova? Sim, se a felicidade não for ter, se a felicidade não for reter, se a felicidade for distribuir. Então, cada vez que você vê que você distribuiu um abraço, um sorriso, que a vida de alguém melhorou porque você existe, é maravilhoso. Isso é motivo de felicidade. Isso é motivo da felicidade, como Jesus nos recomendava. Agora, eu acho que a gente tem muito medo de ir em direção a esse estado de felicidade, né? Porque a gente está tão envolvido na matéria, está tão ligado nas coisas do ter e do ser, do aparentar, né? Porque é mais aparentar, né, Miriam? Sim. Porque às vezes eu tô... Parecer ser, né? Parece que eu tenho um poder gigantesco, mas eu sou uma pessoa extremamente atormentada. Mas aí aparento ser tranquila. Sim. Até tento aparentar. Ou não, porque às vezes eu estou envolvida numa ideia de que ter poder é eu exercer autoridade sobre outros, eu manipular pessoas, eu colocar a minha vontade sobre a dos outros, né? Então, isso é tremendamente perturbador para uma pessoa. Sim. É impossível você ser feliz. Aí tem um assim. dia em que você vai ter que deixar isso aí, não precisa nem ser pelo desencarne, você aposenta. Sim. E aí você cai no esquecimento dessas pessoas que você achava que era tão importante para você, que lhe faziam todas as reverências e tudo. Você é acometido de uma doença. Sim. E é trocado. Sim. Substituído, porque é natural que seja, como é que é? O show precisa continuar, então alguém vai assumir. E aí, o que é que resta para você? Se você não tiver perseguido essa verdadeira felicidade, essa coisa de ser feliz nas coisas mais simples, né, da vida, de você ser grato pelo um café da manhã que você está tomando, você ser grato porque hoje você teve a possibilidade de fazer um bom almoço, coisa que a gente pensa que todo mundo tem, mas se você vê as estatísticas, não só do nosso país, mas do planeta inteiro, quantos estão famintos hoje? Então, a ideia que eles nos levam, esses autores espirituais, é que a gente observe as pequenas coisas. E tem uma historinha que eu vi um dia desse no Zap, que eu achei muito interessante. Ele diz assim, você gostaria de receber 200 milhões? A pessoa, sim, gostaria, claro que eu gostaria. Mas tem alguma coisa? Não, só tem uma condição, você não vai acordar amanhã. Aí o cara, nossa, mas então assim eu não quero. Ele disse, por que é que você acordou hoje e não agradeceu ainda?
né? Então, é importante que a gente veja o que realmente importa. Porque se você começar a analisar o que realmente importa, que é o seu mundo dos afetos, dar afeto é tão importante quanto receber, né? Então, essa questão do dar e receber, que Francisco de Assis trabalha tão bem, é que a verdadeira felicidade é por aí. E a gente está falando... Você fala, não, te interrompi? Não, era só a questão do medo que eu ia falar. Esse livro que dá nome, o subtítulo da palestra, né, que é O Medo de Dar Certo, ela fala uma coisa muito interessante. Qual é o livro? O Medo de Dar Certo. E ela fala uma coisa assim, muito interessante, que ela já se observou... Não lembro. Não lembro. E ela fala o seguinte, que é como se você fizesse muito esforço para chegar onde você queria, quer dizer, você entra numa fila, quando chega a sua vez, você dá a vez para outra pessoa e vai para o final da fila. Então, ela fala isso sobre um exemplo, né, muito claro de quando é que a gente tem medo de ser feliz. Chegou a sua vez, agora você pode. Aí você se sabota. Não, peraí, vai fulano, eu vou lá para o fim da fila. Quer dizer, depois eu vou ser feliz. Aí tem aquela história lá do epitáfio, né? Eu devia ter feito, né? Os arrependimentos. Os arrependimentos de não ter aproveitado aquela oportunidade de felicidade. Porque às vezes a felicidade chega, agora não é exatamente como você queria, então não serve. É o tal do padrão infantil, né? Antes da gente chegar dessa, né, que não é essa que a gente quer, que essa felicidade que nós estamos falando de você ser grato, né, pelas coisas mais simples às vezes que acontece, ela também nos exige um preço. O preço de você destoar dos valores coletivos. Né? Então, você vai ser uma pessoa que vai destoar da grande coletividade. Muitas vezes não vai ser compreendida, não, né, vai ser amiga? compreendido, não vai ser compreendida. Exatamente. Não, né? vai ser chamado para as festinhas mais, né? Essas coisas assim. Então, é um preço, porque enquanto a gente está nessa busca do ter ou do parecer ser, a gente está tão preocupado para ir para o trabalho, a gente passa na mesma rua sempre, mas nunca viu que o jardim está florido, Sim. que o ipê nasceu, né? Que o ipê é rosa, daqui a pouco o ipê, né, virou branco. A gente chega em casa ainda com os problemas do trabalho, então atarefado querendo resolver alguma coisa do lar. Então a gente está sempre fazendo alguma coisa sem estar presente naquele momento. Exatamente. Então o grande preço da gente viver essa felicidade mais simples estar grato e presente no momento de hoje. Nós estamos conversando aqui, curtindo a nossa conversa, né? A nossa companhia. Quando sairmos daqui, teremos nossas novas tarefas, porque esse preço é que faz com que a gente comece a entender que, havendo algo além do meu corpo físico, né? Isso. E pela minha vontade de que tenho alguma coisa a mais que não está no meus sentidos, é que faz com que eu perceba que existe um ser maior, uma energia maior que me conduz, né? Que é Deus, né? E aí eu consigo fazer que eu me aproxime desse sentimento de me sentir filho e me permitir ser ajudado, porque ajuda, Deus não vai falar no meu ouvido, olha, Miriam, vai assim. Como é que ele vai falar comigo? Através de outros também. Então é uma conversa com um amigo, é um livro, né? É uma palestra, é um assunto, um tema do Papo Espírita, né, que chama a atenção. Às vezes a gente escuta o papo inteiro, mas uma frase, uma palavra que alguém disse nos desperta. Então, para que isso nos desperte, a gente precisa querer despertar, né? Tem uma credencial tem uma credencial aí de felicidade que me ocorreu, eu quero falar, não vou esquecer. Vale. Pode falar. Então, uma credencial aí, quando você estava falando, Miriam, que eu lembrei que assim, você tem que se conhecer. Sim. Então, você não pode nunca olhar para trás e dizer, eu era feliz e não sabia. Você tem que saber o que é que lhe traz felicidade. E não tem uma fórmula geral, genérica, né, para isso. Cada uma pessoa vai ser feliz de uma maneira. E nós temos que respeitar a maneira como cada uma dessas pessoas é feliz, né? Então, se você não tem o autoconhecimento, você não sabe
Não, mas o que te faz feliz? Quais as razões da sua felicidade? Você não é capaz de enumerar, né? E essa coisa também de não ser entendida, me ocorreu que um dia desse, eu sou Uber das netas, né? Vivo correndo, feito uma louca, e nem de dirigir eu gosto. Mas, enfim, aí ela falou, você não fica chateada e cansada porque você toda hora tá isso e aquilo? Aí eu falei, você não conhece o abraço da Tatá de 5 minutos, que é a minha netinha. Você não conhece o sorriso da Kiki. Se você conhecesse o quanto que paga a hora que eu chego, ela diz, vovó, e faz aquela festa, paga tudo. Paga todo o cansaço, vai embora e tudo. Então, a gente tem que tentar entender as recompensas que nós temos por esse tipo de felicidade. Agora você tem razão, ser entendido. Jamais. Né? Eu queria trazer aqui para a nossa conversa esse sentimento que eu descrevi no início do programa, de que a gente tem medo de que aquilo que a gente muito deseja aconteça e que a gente sinta uma felicidade por uma conquista. Sim. Porque não significa que nós não podemos querer coisas neste mundo. Sim. E lutar por elas e consegui-las. Eu posso querer mais estudo, eu posso querer me formar em alguma Sim. coisa, aprender algo. É aquilo que vocês falaram. Para que eu vou usar aquilo? Né? Eu posso querer ter uma prosperidade financeira muito justa e posso fazer uma boa vida com aquilo. Mas muitas vezes a gente se sabota, como você disse. Vai pro fim da fila. A gente tem um medinho, não sei. Talvez quem nos assiste já tenha sentido isso. Como então se a gente vou fazer não com fosse essa tal felicidade. A gente não fosse merecedor, né? E É. aquilo vai chegando Sim. pra gente. Às vezes é uma pessoa que você conhece, né? Um relacionamento bom que você começa a ter e você tem medo de que aquilo acabe. Nossa, parece que eu vou perder. Então, eu nem consigo, eu mesmo saboto aquilo, Sim. não vou em busca daquilo como se aquilo não fosse para mim. Mas você falou você deixou embutido uma coisa que é grande problema nosso da humanidade, chama-se apego. Quando eu quero as coisas no apego, na posse, aquilo é meu, eu tenho medo de perder. Então eu nem quero conseguir. Nem quero. Vou passar por porque aquela... eu posso perder, já passei né? uma vez uma dor de perder alguma coisa sim. ou perder alguém. Eu não quero passar mais. E isso pode não ser só de agora, Porque né? não é... porque Pode não ser era, de outras vidas também. Porque não era amor, né? Não era numa intenção de usufruir a benefício de todos. Aquilo era meu. Aquela pessoa era minha, né? Então eu mesmo me saboto. E aí eu nunca alcanço uma felicidade, né? Porque também tem a ver com aquilo que você falou, do autoconhecimento. O que eu verdadeiramente quero? E isso é muito importante. Por exemplo, você quer um carro ou você quer trocar o carro ou você quer que lhe vejam? Porque às vezes você inconscientemente você quer que as pessoas lhe valorizem. Então você busca o carro, você busca a eterna juventude, você busca, né? Quer dizer, então é aquela história que a gente falou, você precisa se conhecer para você poder priorizar a sua vida, porque senão você está sempre naquilo que não é significativo e o que é essencial você está esquecendo, porque né? o que é essencial é invisível aos olhos. Eu tenho que buscar, né, realmente. É o que você tem que lutar. Eu tenho que lutar. É aquela história que às vezes a gente fala que, mas qual é a hora de eu desistir? Quando as portas vão se fechando, quando vão se fechando. Mas se aquilo é uma coisa da minha alma, eu devo ir em busca daquilo e ir percebendo. Não, eu consigo ir até aqui, daqui. E isso é isso que você está falando. Já fiz tudo, agora não dou tão conta. Agora eu já fiz o possível, então é possível entregue para Deus, mas eu preciso ter confiança, eu preciso conhecer. Cara, agora é com você, eu não estou dando conta, daqui para frente vale você, 100% nas mãos de Jesus, né? E tem um limiar aí também nessa aceitação, né? Ou a coisa não acontece porque não é para acontecer, porque não vai ser bom para você e a gente não entende ainda esse bom, ou porque naquele momento eu não estou pronta ainda para aquilo. Para receber. Então ele vai chegar depois, Sim. né? Mas a gente quer exatamente agora, do jeitinho que a gente eu quer. quero, naquela formataçãozinha, se sair uma vírgula não vai dar certo, e aí a gente se programa
para sermos sempre insatisfeitos e infelizes, é. né? Exato. E aí, como é que eu vou ser feliz, né, Eugênia? Pois Que é é. o que nós estamos tentando falar aqui. Se eu não consigo essas coisas e a felicidade não é só o material, como é que eu Não é desse construo mundo. dentro de mim um recurso interno, né, que eu imagino que tem a ver com fé, com confiança, Sim. com esperança, de forma que eu possa ser feliz, mesmo quando eu estou atravessando momentos desafiadores ou quando as portas se fecham. E aquela história, eu tenho medo de atingir esse estado em que, pera lá, eu estou contente, mesmo que a porta tenha se fechado para mim? Nessa música, ele fala assim, se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Mas se eu não tiver Deus, eu não vou enxergar as outras portas. Então, eu só vou ficar com a porta que fechou, a porta que fechou. Eu não vejo quantas outras estão se abrindo e naquilo que você falou, que o entendimento futuro vai me dizer, olha, isso aqui é que realmente, eu estou, na verdade, eu tô te ajudando, mostrando outras possibilidades nas quais você será mais feliz. Mas a gente não consegue. Tem uma poesia muito bonita da Adélia Prado, que eu não vou me lembrar. A Adélia Prado é uma poetisa mineira, que eu não vou me lembrar ipsis literis, mas ela conta um fato da infância dela. Ela diz assim, tarde da noite, a mãe, que era um fogão a lenha, e a mãe esquentando a água e deixando um café e um pão dormido, dizendo, coitado do seu pai, até uma hora dessa no serviço pesado. E ela disse, nunca falou de amor. Ela fala até assim, essa palavra tão luxuosa, uma coisa assim. Então, vamos dizer, se você consegue se sentir amado quando alguém tem uma preocupação com você, você tem muita chance de ser feliz. Exato. Né? Por exemplo, a tradução que ela faz da atitude da mãe dela, ela amava aquele homem. Via o esforço que ele estava fazendo para criar a família. Né? Então, ela estava tentando retribuir em carinho, o carinho que ela recebeu. Mas você precisa ter olhos de ver, porque senão você não vai perceber essas pequenas sutilezas que fazem, que eu acho que a característica da Adélia Prado é transformar a poesia no cotidiano. Você não vai ver o cotidiano, porque naquela ilusão de felicidade, naquela vida editada, você está sempre esperando o grande acontecimento. E, às vezes, o pequeno acontecimento já houve hoje. Alguém olhou para você com carinho, alguém se preocupou porque você estava precisando disso ou daquilo, e você não é capaz de perceber. Precisa realmente ter sensibilidade para que você consiga perceber nas pequenas coisas do cotidiano essa felicidade, né? E a gente tem medo, acho que, de encarar isso, essa transformação. Porque essa pessoa da Adélia, ela podia sempre pensar, mas eu nunca vou ter dinheiro para um café da manhã melhor. Eu vou viver sempre nessa pobreza. Então, a gente, às vezes, cultiva esse vitimismo dentro de nós numa acomodação, né? Porque é meio revolucionário eu ter que pensar que, caramba, eu sou feliz, eu posso ser feliz mesmo diante dessa situação. E a partir do que eu tenho. Eu posso ser Exato. feliz hoje a partir do que eu tenho. Agora, se eu não estiver satisfeita com o que eu tenho, aí já vai complicar. E vocês também percebam assim, uma rigidez, né? A gente cria um planejamento de felicidade, né? Um cenário do que seria felicidade, e quando eu chegar naquele cenário, né, atingir a minha felicidade, e a gente cria uma rigidez, engessa. Então, todas as coisas lindas que você trouxe da poesia, né, que você estava nas pequenas, eu não percebo, porque só vai ser bom para mim quando você tiver quando aquela tiver rigidez. naquela condição. Então, essa rigidez, essa inflexibilidade também nos limita de uma forma horrível, né? Porque nunca, se eu acho que demonstração de amor é ficar me dizendo, me trazendo flores, e com quem eu tô, a demonstração de amor é o café, é o pãozinho dormido, eu nunca vou achar que aquela pessoa me ama, e aquela pessoa me ama. Profundamente. Porque eu deixo de também, de alguma forma, perceber que eu também estou em desamor comigo. Sim. Porque eu não estou permitindo que Ser perceber amada. a beleza que tem dos Eu outros. não estou permitindo ser amada. E muito menos ser amada do jeito daquela outra que aquela pessoa me é ama. capaz. Não do jeito que eu acho quero, que ser, né? Isso né? é muito importante, né? Tem uma frase da Joana sobre essa questão da felicidade, eu até olhei aqui, que ela diz assim, felicidade
felicidade se constrói dentro de nós e construímos com sorrisos e lágrimas. Então, essa falsa felicidade de que tudo bonitinho, não vai acontecer nada de ruim, nenhuma situação. E, às vezes, uma situação difícil revela os verdadeiros amigos. Revela em você uma força interior que, às vezes, você não sabe. Então, felicidade não é estar com aquele dia igualzinho estava na agenda, Editado. sem surpresas, editado, né? É você aprender a usufruir das questões e das pequenas coisas que estão acontecendo ao seu redor. Nossa, você estava muito cansado, tomou um banho maravilhoso, morninho. Nem todo mundo tem esse acesso. E né? como o materialismo cada vez mais nos incentiva a não olhar para esse lado. Sim, porque se você se sentir bem, ele vai vender o quê? Ele vai vender o quê? Onde vai estar o lucro? Mas, gente, filmes, novelas, tudo que for, demonstram essas essências da vida, né? Que é o amor, né? Que é o carinho, que é o cuidar, de uma forma extremamente materialista, né? Sim. E a gente acha que aquilo é a demonstração mesmo. É. Né? Exato, exato. Que é você ganhar muitos presentes, você ter isso, você ter... E nessa daí você vai se perdendo de você mesmo e da felicidade real que pode existir dentro de você, né? É a gente não se permitir ser iludida, né? Que a gente esteja sempre desperta. E essa coisa de despertar, tem uma frase que eu de um teólogo dinamarquês que diz assim: a porta da felicidade se abre de dentro para fora. Se a porta estiver fechada, a felicidade passa 300 vezes na minha frente e eu não vejo. Tem uma música muito antiga que fala assim: o tempo passou na janela, só Carolina não viu. Lembram dessa música? Lembro. Ela diz isso: eu bem que avisei, vai acabar, a estrela caiu, ele deu todo o amor, chamou, venha ver e tal, mas a porta estava fechada, ela não veio. Então, nós precisamos abrir a porta para a felicidade, como todos os dons e graças, né? Que tamanho que está o seu depósito para receber a felicidade? Eu tenho só um dedalzinho. Então, vai vir essa felicidade. Se você se abrir para uma felicidade maior, essa felicidade vai chegar e ela é possível de ser usufruída. Não a felicidade do mundo, mas a felicidade do espírito, sim, com certeza. E como é que a gente pode ir construindo a partir de agora? Alguém está nos assistindo. Eu gosto disso porque tem muita gente que está tendo contato, às vezes, com essas reflexões pela primeira vez. Caiu aqui no Papo Espírita, tenho medo de ser feliz, é o nosso tema, e a pessoa começa a se perguntar, né? Porque isso está lá, né? Tentando sair do inconsciente para o consciente dela. Está cutucando. Dessa pessoa, né? E aí ela está escutando a gente. Aí ela vai pensar, o que eu faço? O que elas que estão ali conversando sobre isso fazem para irem construindo essa confiança, essa fé? Como é que elas ficam tristes quando alguma coisa ruim acontece? Elas perdem alguém, elas perdem a saúde, né? Tem uma perda grande na vida, como é que elas encaram? Então, Eugênia, fala pra gente o que o Evangelho nos ensina, o que a doutrina espírita nos orienta. O que a doutrina nos diz, até pela concepção de que nós temos um anjo de guarda, um mentor espiritual que está ao nosso lado, então nós nunca estamos sozinhos, mas a função do mentor espiritual não é tirar das nossas vidas o problema. Não é que crendo o problema vai desaparecer, mas a gente passa sem angústia, a gente passa sem desespero, a gente passa de mãos dadas. E na certeza de que se veio para mim, e que nada é por acaso, que é uma das crenças da doutrina espírita, eu tenho condição de passar por isso. Eu tenho condição de passar